Você está pronta aí do outro lado para ver como é que a gente está nesse inglês traduzindo as coisas em tempo real? Porque é importante que você esteja preparado, porque a gente vai falar do CMX 2025 Report, que é a pesquisa anual do CMX, que é uma instituição a nível global que analisa o mercado de comunidades. Nós vamos fazer esse vídeo em inglês e também em português. Vou fazer em português primeiro, meio que lendo, traduzindo. Isso me ajuda a treinar meu inglês e passar a informação adiante de como é que está esse mercado. E todo ano eu procuro trazer esse vídeo, vai entrar no cronograma aí de atualizações. Eu gosto de trazer dados porque isso ajuda também os clientes a entenderem se comunidade é para eles, como é que está esse mercado aí a nível global. Vou compartilhar minha tela aqui com você. CMX Community Industry Trends Report. Espero que esteja compartilhando. Está, né? Aqui tem um breve resumo, assinatura da diretora aqui, do CMX. Aqui tem alguns pontos-chave no sumário que eu quero aumentar isso. Dar uma organizadinha. Aqui a gente está falando dos desafios. Quando a gente vê Key Takeaways, Budgets are split and clarity is lacking. Aqui a gente tem essa questão de budget, né? Investimento na área. A gente teve uma redução disso. Eu percebo, né? Porque assim, a gente precisa olhar a comunidade como um ecossistema. Aqui eu vou falar do Brasil, em particular. A gente tá achando que é só criar grupo de WhatsApp e isso é comunidade e é isso aí. A gente não tá medindo quantas pessoas estão acessando semanalmente, diariamente, quem são os membros mais engajados, métricas que nos permitem reconhecer as pessoas, inclusive, pelo desempenho que elas estão tendo na comunidade. A gente só tem grupos e pessoas falando. A gente não está medindo o impacto disso, a gente não está estimulando medir quantos negócios são fechados naquele espaço, a gente não está metrificando coisas importantes. E quando a gente vai para uma plataforma de comunidade, como o Circle, por exemplo, que é a melhor do mercado mesmo, tem outras no canal, você pode ver os vídeos, mas eu vou falar melhor, né? Enfim, você tem dados, você tem realmente uma maturidade de negócio, você consegue colocar todos os seus funis, seus produtos num único lugar. A nível de gestão é muito bom. E você precisa equilibrar entre ser muito bom para os membros e ser muito bom para o seu negócio também, senão fica inviável, né? Não adianta ter uma estrutura insustentável, sem escala e sem dados, que é acessível, porém você não sabe se está sendo acessada e como está sendo acessada, concorda? Pensar sobre isso é importante. Aqui a gente tem mais comunidades pagas, seguindo sozinhas. Isso aqui, esse ponto 2, eu vou resumir para vocês, que é o compartilhamento dos freelancers e consultores. Times de 1 a 5 pessoas, que não estão ali full-time, alocadas dentro do projeto de comunidade. É um desafio que a gente sempre teve, né? Esse é um desafio que a gente sempre teve. Times multidisciplinares que não estão alocados ali na comunidade. Ela não é tratada como um setor, digamos assim. Às vezes você tem muita sobrecarga nos profissionais, times muito distribuídos, isso dificulta a orquestra das experiências acontecer de maneira fluida. Mas é possível fazer, né? O engajamento está de volta, mas a pesquisa não.
Para lidar com a frustração do engajamento, os eventos, eles voltaram justamente para trazer essa fluidez, esse engajamento de volta. É interessante ver que ele traz a média de times de 2 a 5 pessoas. Dá para fazer comunidade assim. Dependendo do tamanho e da quantidade de eventos, você precisa ter uma distribuição melhor dessa construção. Connecting data is the key to proven impact. Conectar dados é a chave para a gente promover o impacto. Times que integram CRM na comunidade. Isso oferece impacto e extremo sucesso. E assim, na boa, para mim, gestão de comunidade só tem sentido se você coleta dados. Se não, você não precisa de gestor de comunidade. Você não está medindo nada, para que que você quer alguém para gerenciar? Ponto. Para mim é ponto. Aí vai ser no WhatsApp. Não é o melhor lugar. Mas se tem um grupo pequeno, de repente você consegue construir uma estrutura funcional. Agora, se você quer criar um negócio, pensando em escalar, ou você começa no lugar certo, ou você sabe que vai ter um custo adicional para migrar de plataforma. E é isso. Você vai ter uns 6 meses para adaptar essa transformação, porque não é do dia para a noite que se migra experiência de um lugar para o outro. Mas, independente do lugar que você for fazer, comunidade, coleta os dados. No Telegram tem bot que a gente consegue coletar algumas informações sem custo adicional. Infelizmente, você não tem curadoria de dados, CRM integrado para grupos, para funcionalidade de comunidade, que não sendo você pagando uma ferramenta externa, como Comunalize, que a gente tem aqui no canal, você pode procurar por ela. É uma das ferramentas, por exemplo, que nos permitem ter dados, mas CRM nos grupos é muito importante. Como é que você sabe o histórico da pessoa e como é que você trabalha uma comunicação e uma copy de conexão sem saber, o histórico de interações e os assuntos e tópicos de interesse dessa pessoa? Você não consegue. Então, é importante dados. Eu vou falar pelo cenário do Brasil, aqui a gente está tendo já um cenário global. É extremamente importante para a gente amadurecer a comunidade como modelo de negócio. Se você quer ter só um grupo de WhatsApp com engajamentozinho de um monte de conversa por dia, você não precisa contratar um profissional. Qualquer coisa que você fizer ali funciona. Você não está medindo nada? AI adopting is up and curiosity still leads. 81% das pessoas que responderam essas pesquisas dizem já estar usando ferramentas de inteligência artificial para criar conteúdo, pesquisa e moderação. E existe um sentimento de otimismo com relação a isso. Também concordo. Strong belief e limited support. 85% dos profissionais de comunidade dizem que comunidade é o core da companhia e da missão, mas trabalham com orçamento limitado para crescer a comunidade. E a gente precisa, os comitês, eles dependem de um orçamento maior. Então, assim, as marcas acreditam na ideia como se comunidade fosse o chaveirinho do branding, né? E temos uma comunidade, estamos dentro aí da tendência de consumo de tudo no mercado. Mas aí não investe no suporte, não investe na estrutura de escala, que não é só ferramenta, é gente. É muito raro a gente ver comitês de comunidade criando programas de escuta nesses espaços, de facilitação nesses espaços. Vou dar um exemplo aqui de uma área adjacente, complementar, CX. Para você criar um programa de VoC, de voz do cliente, você precisa desenvolver um comitê para isso. Tem um custo. Comunidade também tem um custo. Investir em profissional qualificado ou um profissional que você queira botar ali, investir em treinamento para essa pessoa. Não é só jogar ali. Porque tem detalhes que fazem toda a diferença. Tem experiências que fazem toda a diferença.
E é muito importante que a gente invista no nosso time nessa estruturação dele, para que ele consiga ter fluidez e operação nas suas entregas. Table of Contents. Methodology, Respondent Snapshot, Demographics, Company Breakdown, Industry. Tá melhorando nosso inglês, né? A gente consegue ler. Aqui a gente tem um sumário dos conteúdos sobre a pesquisa, programas de comunidade, time de comunidade, negócios de comunidade, tendências de orçamento para a comunidade, de investimento, profissionais de comunidade. Aqui tem uma pesquisa sobre os profissionais, que é muito boa, layoffs, segurança, satisfação no trabalho, frustrações. Gosto muito dessa parte porque eles sempre trazem com muita transparência. Inclusive, você pode comparar esse conteúdo com o último CMX Report que a gente analisou em português, aqui no canal. Community and Technology, a gente tem inteligência artificial na pauta e o que vem no futuro aqui. Sobre a pesquisa, eles explicam nessa página a metodologia deles para trazer essa pesquisa, como é que eles construíram isso para trazer credibilidade, né, para a construção disso. Beleza. Ah, legal, que 42% das pessoas que responderam à pesquisa são profissionais de comunidade. Mas eles também trouxeram C-level, diretores, VP, especialistas, outros, né, e fundadores. E aqui eles vão trazendo os pontos de atenção, né? Quantos anos de experiência você tem com, como profissional de comunidade? E aqui eles colocaram a estimativa, só para dizer, estão mostrando aqui como é que foi estruturada, essa análise. Que perfis de pessoas contribuíram nessa construção da pesquisa? Estão trazendo isso. A maioria tem mais de 10 anos na área, 32%. Ou seja, são pessoas experientes. Aqui tem, por exemplo, descrição da natureza do seu trabalho construindo comunidades. Aqui diz, I work on community for organization full-time. 59% das pessoas trabalham full-time, né, na comunidade. Freelancers, 15%. Comunicação. Não muda muita coisa, né, 2024 para 2025, né? Mas aqui a gente teve um aumento considerável em 2025 de pessoas da área de relações públicas trabalhando com comunidade. RH, provavelmente. E aqui ele está comentando aí essas questões. Eu gostei bastante dessa parte aqui. Outras respostas, me trazendo outras áreas. Pessoal da área de vendas, de parceiros, de eventos, de sucesso do cliente. Isso aqui eu também vejo bastante como uma tendência no Brasil, inclusive. Gente, eu estou lendo em tempo real. Porque eu não tenho nem desculpa para não estudar isso aqui, que eu já estou fazendo vídeo. Dados demográficos, né? Essa pesquisa foi feita com 47% das pessoas vindo aqui dos Estados Unidos. Do Brasil, a gente subiu de 4 para 8%, se não me engano. Eles também incluíram países como Nigéria, Espanha e França, que é a Europa, né? 78% das respostas vêm desse mapeamento aqui. Esse é mercado americano, tá? Resumidamente, mercado americano, mas dá para a gente considerar essa pesquisa como confiável, sim. Como você se descreve? 66% são mulheres.
A área de comunidade geralmente é mais mulher mesmo. E no Brasil se vê muito isso. Dados demográficos, a maioria é branco, 69%. Assim, queria falar para vocês que comunidade não é uma profissão muito inclusiva, tá? Se você não entende um pouco de inglês, fica difícil você se manter atualizado. Entender, eu já estou falando, nem é avançado, é um nível intermediário e ser esforçado. Não acho que é uma profissão inclusiva, a nível global e nem a nível Brasil, e deveria ser. Não existe ainda um consenso entre as escolas no Brasil com relação à metodologia, então cada plataforma, cada lugar ensina de um jeito. E aí você tem que ser um bom mago, no sentido de combinar ferramentas de acordo com o case e o contexto que você tem, porque gestão não é copia e cola, gestão você faz de acordo com o cenário e contexto que você tem. How old are you? Ah, a idade das pessoas que responderam essa pesquisa, aqui o tamanho da pesquisa, as pessoas, o tamanho aqui da quantidade de respostas distribuídas aqui. A maioria está de 20, nossa, de 25 a 44 anos. Aproximadamente quantos membros essas comunidades têm no total? Aqui teve uma amostragem maior de respostas. Cara, de 1.000 a 10.000, 10.000 a 100.000, eu considero aqui o nível já de uma comunidade grande, de médio porte a grande. Aqui a gente tem de 100 a 1.000, que eu considero pequeno porte, caminhando para médio. Aproximadamente há quanto tempo essas organizações sustentam essas comunidades? Há mais de 5 anos. Que bom, gente. Porque de 1 para 4 anos a gente tem uma maturidade muito grande. E é algo que eu gostaria de alertar: no Brasil, o mercado de infoproduto. É muito difícil você ter projetos que ultrapassem essa maturidade ou cheguem aos 5 anos. Os produtos são desmanchados muito rápido, antes mesmo da gente ter tentado tudo que é possível para fazer os projetos acontecerem. São mercados de maior instabilidade, digamos assim. E a comunidade ela está amarrada na estrutura do negócio. Então ela é a última coisa que deveria acabar. E geralmente é a primeira coisa que o pessoal desmancha. Vale um ponto de alerta aí com relação a isso. É aqui eu trazendo comentários de Brasil, vendo uma pesquisa internacional. As comunidades elas estão crescendo. Aqui a gente tem um recorte onde eles comparam pesquisas anteriores. Isso é muito legal. Você pesquisa lá CMX, provavelmente você pode encontrar o histórico das pesquisas. Todo ano eles fazem, geralmente nesse período aí de julho a agosto. Qual é a estimativa de receita recorrente para a empresa? 36% under 1 milhão, né? Que até 1 milhão aqui, né? É uma boa, né? É uma boa. Ah, os dados são bons. Uma percentual de 8% do Brasil, a gente não tem, assim, uma visão do cenário nacional aqui. Aproximadamente quantos empregos a sua organização gira em torno aí da sua organização? É que eles colocam 10 a ser 49. Eu considero enxuto até 50. Depois disso já começa a ter uma estrutura maior, né? Aqui dados sobre a indústria, a descrição assim da categoria de indústria que which of the following most closely describes? Tá, o tipo de empresa, né? 44% tecnologia. O que eu vejo, inclusive no Brasil,
E aqui a gente coloca outras respostas e especifica um pouquinho mais esse outras respostas. Esse 13% é o quê? É isso aqui. Eles colocaram wellness, cara, que bom. Health and wellness. Wellness, crescente mesmo. E inclusive outras indústrias. Mas tecnologia geralmente é a que mais investe em comunidade mesmo, como estratégia de negócio e trabalha aí um fluxo de recorrência. E é o mercado mais seguro no Brasil para você trabalhar. Aplicativo, software, é o que tem mais estabilidade, porque a gente precisa de tempo para poder medir e conseguir trabalhar. E os projetos de comunidade no Brasil, a nível de infoproduto, são muito temporários. Eu gostaria que a gente tivesse pesquisas no Brasil trazendo o cenário do mercado de infoproduto. A gente já está trazendo muito o cenário que a comunidade ela vai só para tecnologia e software. A pesquisa é grande, gente. Eu estou tentando pular e resumir. Meus vídeos com relação a isso saem longos. Programas de comunidade. O que você vai encontrar nessa sessão? Membros, que tipo de pessoas participam de comunidades, que tipo de contribuição, enfim. Programas síncronos, programas assíncronos. Síncrono é aquilo que a gente, né, roda um ao vivo, por exemplo. Assíncrono são outros tipos de evento. Como é que eles estão trabalhando os times, plataformas, que tipos de eventos eles estão rodando nessas experiências. Bem legal. Programas de comunidade, qual o perfil de membro que a gente tem? Lembrando que a gente tem um comparativo do ano anterior para esse ano, sempre nas pesquisas do CMX, isso é muito bom. É, de usuários, aí tem empresas, advocates, 52%. Cara, que bom que isso aumentou. Usuários, influenciadores, voluntários, customers são clientes, 70%. Ações da marca, teve uma crescente muito positiva aqui. Contribuição de membro, a gente tem sugestões e melhorias de produto no topo, compartilhamento de feedback de produto, recomendação de produto, contribuição de conteúdo autoral ou artigos autorais, fóruns moderados, host events, né, eventos dentro da comunidade, promovidos pelos próprios membros, né, votações, beleza. É padrão, isso provavelmente não vai mudar, mas eu gostaria que a parte de promoção de eventos e fóruns criados pelos próprios membros tivessem uma alta. Eu espero que isso cresça. Contribuição dos membros, né? 67%. Nós damos a eles reconhecimento público, 67%. Como é que essas pessoas estão sendo reconhecidas? Convidar os membros para eventos exclusivos da comunidade, dar a eles, ao time, aos experts, visibilidade, dar a eles oportunidades de trabalho, de carreira, promover treinamentos e reconhecer os membros com selos, badges digitais. Sabe quando você coloca uma tag na pessoa, por exemplo, reconhece ali um papel público dela dentro da comunidade através de um reconhecimento de selo? Também. Isso aqui dá vários insights, inclusive, para você promover estratégias dentro da sua comunidade mediante aquilo que está sendo feito. Aqui dentro da comunidade, né? Intrinsic Rewards.
Extrinsic rewards são reconhecimentos assim externos. Dá um dinheiro mesmo, reconhecimento de cash para membro. Dar a eles descontos em produtos, cartões de presente, enviar para eles presentes físicos também de reconhecimento. Tem uma galera aqui que não faz nada. We don't, we don't do anything specific to reward our members. Eu gosto da sinceridade de ter esse dado, porque esse dado existe. Que tipo de programas você lidera aí na sua comunidade? No topo tá online, fóruns online, salas de chat, enfim, chats abertos, né? Conferências e eventos, 69%. Membros hospedando eventos na comunidade. Member-hosted events, community-led chapters, user groups. Programas de advocacia, né, de membros, programas de embaixadores. Office hours, são oficinas, né? Que você coloca ali como evento dentro da sua comunidade. Cursos, beleza. Eu gosto que é bem interativo, né? O PDF deles. Aprenda mais sobre programas e recompensas. DCMX Social Identify Circle. É uma ferramenta deles de engajamento. Inspirada, inclusive, numa estratégia de UX design. Vale a pena conferir. Programas assíncronos. Qual a melhor forma de escrever a maneira que você gerencia os fóruns e chats da sua comunidade? Nossa, que eles trouxeram uma comparação nos últimos 3 anos. In-house, a maioria desses fóruns e chats são ministrados por profissionais de comunidade. Isso foi uma crescente interessante aqui, ó. Não, na verdade, estabilizou, porque deu uma caída. We have a mix of in-house and community-led forums or message boards. Legal. Community-led, all community programs started by community members. Seria muito legal. Quando a gente vê community-led, são ações promovidas pelos próprios membros da comunidade. Esse é o cenário mais fodástico que a gente pode imaginar, que é o cenário em que eles são educados para criar, para co-criar e trazer e proativamente estimular os comportamentos ali naquele espaço. Isso é muito o ideal. A gente percebe que ainda é muito feito em house, não em LED, né? Muito aí trabalhado pelos próprios esses movimentos assim são feitos pelos próprios estrategistas estimulados por eles. Até a gente educar um comportamento e um movimento de community-led growth comportamental na comunidade leva tempo. A gente mapear essas pessoas que têm esse perfil, estimular, inclusive ver os erros, estimular os acertos, é um movimento puxado. Eu sou a pessoa da madrugada, amigo. Eu sou um membro, se eu estou numa comunidade online, é uma chance de eu engajar mais de madrugada. Se não tem uma regra clara na comunidade explicando que não tem um horário de abrir e fechar, por exemplo, é importante que tenha. E se ela for aberta, eu tenho livre-arbítrio para mexer ali e comunicar, e as pessoas que gostam de uma comunicação menos intensa, elas vão ter que se adaptar e entender que o comportamento daquele tipo de chat, daquele tipo de usuário, daquele tipo de espaço, tem acordos que permitem que esse tipo de comportamento aconteça. Aqui eu estou dando algumas orientações sobre administrar chat, fórum. Por exemplo, estou dentro de um grupo no Telegram. Se não tem uma regra dizendo que fecha o grupo,
tecnicamente, ele vai ficar aberto. Então, eu não. Pode ter Joana que interage 3, 4 horas da manhã ali. Tem nada de errado com Joana interagir 3, 4 horas da manhã. Agora, se isso incomoda a Maria não precisa olhar o grupo 3, 4 horas da manhã. Então, é a Maria saber como ela interage, se sente confortável interagindo e ela se posicionar dessa forma. Não é um deixar de interagir ou o outro interagir menos. É você entender como é que você vai lidar com aquele espaço do jeito que ele se apresenta. Então, tem dias que vão ser mais movimentados, dias que vão ser menos movimentados, pessoas que vão trazer é, visões diferentes dos outros. Como é que a gente promove acolhimento a isso em um chat fluido, sem tantas fricções? É preciso ter gestão até a gente conseguir educar comportamento. E aqui a gente coloca. Aqui ele faz uma análise sempre no final de cada página sobre a pesquisa que está aqui acima. Eu vou resumir, tá? É, eu não estou lendo tudo, estou só pegando os pontos importantes e trazendo a experiência de campo de batalha que a gente tem para te trazer insights que você consiga aplicar. Trazer essa pesquisa em português falada e comentada é uma forma de trazer acessibilidade para o conteúdo gringo, para os brasileiros. O que que nós estamos vendo agora? A moderação dos fóruns estão ficando cada vez mais colaborativas. Então, a gente teve uma movimentação aqui em 2025 interessante. A gente teve caídas, inclusive, de dados. Ah, eu gosto dessa pesquisa que ela é honesta. Quantos moderadores você tem para gerenciar os fóruns e chats aproximadamente aí na sua comunidade? É, relacionando essa informação com o total de membros que você tem na sua comunidade. Quantidade de membros, número de moderadores e quantidade de membros. Beleza. Uma comunidade com 100 mil membros tem várias. Nossa, gente, pouca gente para gerenciar, né? Mas é isso. O que que nós estamos vendo agora? A maioria das comunidades opera com grupos pequenos de moderadores, times pequenos de moderadores, geralmente no máximo de 2 a 4 moderadores. Cara, até dá, se você distribuir bem o trabalho dessas pessoas e tá sempre ali acompanhando e ajustando a performance. E depende muito do movimento do chat, né? Programa síncrono. What platform do you see to host your community forums message boards? Quais plataformas você usa para hospedar fóruns e chats online na sua comunidade? Ai, gringos, eu amo vocês, cara. Peraí, deixa eu ver. WhatsApp, né? É uma opção que eu não gosto, mas está aqui. Slack. Aqui são os gringos, tá? Se fosse Brasil, só ia dar WhatsApp nessa porra. Mas aqui eles têm WhatsApp, Slack, Discord, plataformas próprias, Custom Built In-House, grupo de Facebook, grupo de LinkedIn, Cronos, Salesforce, Circle. O Circle tá dentro. Ai, ainda bem que o Circle não tá em Others. E aqui em Others a gente vê quem são os Others da pesquisa, né? Enfim. Ai, gente, Discourse,
Salesforce, nem considero Salesforce, mas tá aqui, vambora. Circle tá aqui. Só do Circle tá aqui eu já tô feliz. Temos que subir, gente, essa, essa estrutura aqui. Programas síncronos. Como você descreve melhor a gestão dos seus eventos? Síncronos são os eventos online, tá? Assíncronos são. O que que é o programa síncrono? Assíncrono, que a gente viu lá em cima, fóruns e chats. O que que são programas síncronos? Eventos. Coisas que a gente coloca a gente ao vivo. Só para vocês entenderem como essa pesquisa está dividida nessa parte de gestão de comunidade. In-house, todas as comunidades programam eventos. Ah, a maioria dos eventos são organizados pela própria gestão de comunidade. E pelos membros também, mas numa quantidade menor. Que tipos de evento você hospeda na sua comunidade? Você hospedou na sua comunidade nos últimos 12 meses? Aqui tem o tamanho das respostas, né, de cada pesquisa para a gente entender a amostragem. Maioria virtual. A gente teve uma pequena queda aqui, mas se manteve. In person, que é presencial. E hybrid, ou seja, online e presencial. O híbrido podia crescer, né? O que nós estamos vendo agora? Os eventos presenciais estão voltando. E aí eles trazem aqui a análise comentada disso. Quais plataformas você está usando para hospedar eventos na sua comunidade? Zoom, disparado, Google Meet, Bev, Microsoft Teams, Luma, Eventbrite, Circle, Meetup, nanã. Em orders, né? O que que a gente tem nesses orders aqui? Discord, Facebook, Pencil, Mighty Networks. Tenho ouvido falar até consideravelmente nesse Mighty Networks, mas não testei ainda. Eu gosto que o Circle está na lista dos principais. Pá, a gente tem que subir nesse ranking aí, mas a gente está aqui. Vou fazer o que se eu gosto da plataforma, gente? Pelo menos eu estou sumindo. O que que nós estamos vendo agora? O Zoom ainda é dominante, mas nós temos novas ferramentas ganhando espaço. Que bom. O Google Meet cresceu também. O Google Meet é muito bom, gente. Tem transcrição ali de idioma que você consegue falar com um gringo em português, ele entende na hora, por inteligência artificial. Pro ano que vem, eu acredito que o Meet vai crescer consideravelmente. Eu acredito. Torço muito. É uma ferramenta muito fácil de usar, né? Times de comunidade. Nessa sessão, a gente vai falar sobre os times de comunidade. O que você vai encontrar aqui? A organização dos times, o impacto e os interesses dos times também. Organização dos times. Qual departamento o seu time de comunidade faz parte? Gostei disso, gente. Marketing sempre esteve na lista. Suporte e sucesso do cliente, comunidade. Comunidade é um ganho, né? Porque geralmente a gente é um time todo multidisciplinar, tanto que tem. Na gringa, tá? No Brasil a gente não tem muito time de comunidade, não. É difícil dois profissionais de comunidade se encontrarem no mesmo corredor. Geralmente ele vai operar, ele vai liderar uma operação e misturar outras áreas. Tentar integrar isso para fazer a comunidade acontecer. Aqui em outros a gente tem operações, educação, conteúdo e membership, né? Programas aí de parceiros. Gosto muito de ver produto, eu já imaginava no passado também tinha na pesquisa, mas destacar aqui suporte, sucesso do cliente. O que que nós estamos vendo agora?
Times de comunidade estão ficando mais distribuídos. Marketing continua dominando, mas a gente teve um crescimento aí ganhando uma forcinha de sucesso do cliente. Em 2022 a gente estava em 8%, a gente subiu para 19% em 2025. É bom. Aproximadamente quantas empresas, não, quantos profissionais trabalham full-time no time de comunidade? Aqui ele pegou de 2021 até 2025. E uma amostragem, um tamanho de amostragem para essa pergunta, para essa pesquisa específica desse tópico, 298 pessoas responderam, do mundo inteiro. Então, aqui que a gente tem, cara sozinho, ou de 2 a 5, essa é a média. Um time no máximo de 2 a 5 pessoas, trabalhando full time num projeto de comunidade. E a gente tem esse número aqui meio ruim, né? Mas é isso. We don't have anyone who is full time. Nós não temos ninguém trabalhando full time nesse time. O que que nós estamos vendo agora? Resumidamente, nesse tópico, grandes expectativas, mas times não muito grandes. Os times ainda são muito pequenos. E fica difícil dar vazão, né? A maioria dos times são compostos de uma pessoa ou até 5 pessoas no máximo. Existe uma expectativa de crescimento em escala, de impacto, mas sem adicionar pessoas na estrutura. Team Organization. Vamos lá. Someone full-time role. This part of sometimes role. Foco na operação e nos processos. Aqui é um pouco mais a distribuição do time, né? Pessoas trabalhando diretamente na comunidade, na estratégia, focado na operação dos processos, no design de comunidade, produtos e experiência, rodando eventos presenciais e online. We do not do this. Question with the follow, não, não, não. Eu vou pular, gente, essa parte. Depois vocês olhem com amor. Aqui você consegue ver a estrutura, né? Que uma comunidade exige, que uma comunidade tem, como é que estão esses dados distribuídos. Porque as atribuições ali, as funções dentro do time de comunidade, para a gente fazer uma comunidade acontecer, envolve essa parte de desenvolvimento de estratégia, engajamento direto da comunidade, foco na operação dos processos, design da comunidade e experiências, a parte de rodar eventos presenciais e online, a parte de crescimento da comunidade com marketing, a parte de educação e treinamento e planejamento também dos eventos e programas da comunidade. No Brasil, eles têm um cara só fazendo tudo isso, e às vezes fazendo todas as funções das outras áreas ao mesmo tempo. É somente infoproduto, por isso que a gente tem que aprender a dividir melhor, dimensionar essas tarefas direito. Aqui é uma parte, é uma pergunta que eles conseguiram bastante gente participando. 312 pessoas aqui responderam essa amostragem. Qual que é a sua função ali, né, o seu trabalho na comunidade? Aí aqui ele tem, ó,
É uma pergunta mais específica. Ele estava indo de um nível assim de grupo agora para pergunta mais individualizada, e que a gente tem um comparativo entre 2024 e 2025. Ah, eu crio estratégia de comunidade. Eu engajo a comunidade diretamente. A gente tem as mesmas informações que eu falei lá em cima. Eu lidero um time de comunidade. Eu rodo eventos virtuais e presenciais. Eu faço design de produtos da comunidade, experiências. Eu foco na operação dos processos. Eu tive que fazer todas essas coisas. Parece que a distribuição ficou melhor, né? Tá ficando melhor aqui. Impacto e interesses. As comunidades têm um impacto positivo nas empresas, de acordo com os objetivos nos últimos 12 meses. Aqui ele tem essa afirmativa. 85% das pessoas concordam. Que bom que isso cresceu, né? De 2025 para cá, a gente está entendendo que a comunidade impacta positivamente na empresa, nos objetivos do negócio. Se a gente olhar num parâmetro aí de planejamento anual. Então, 85% das pessoas concordam com isso. 2023, 24, a gente teve aí um percentual e deu uma crescidinha. 2025. A comunidade, ela é essencial para a missão da empresa, para a gente conseguir é, aplicar ali a missão da empresa. Geral concorda. As pessoas acreditam na estratégia da comunidade como sendo algo importante. The belief in community strategy importance is not just consistent, it's intensifying, estão intensificando. A crença na comunidade, da estratégia de comunidade, a crença, né, da importância para a estratégia de comunidade, não é só consistência, isso está se intensificando. Eu estou vendo crescente interesse nas comunidades. É porque eu estou tentando traduzir. I have seen increased interest in community from other departments in my organization in the last 12 months. Eu vejo real interesse nos outros departamentos e na organização, é, na comunidade nos últimos 12 meses. Sim. Que bom que 2025 deu uma melhorada. E assim, o que acontece, galera? Os departamentos e a empresa como um todo precisa ter um crescente interesse na comunidade. Elas estão tendo esse crescente interesse na comunidade no cenário dos últimos 12 meses, ou seja, 2024 para 2025? Sim. O que nós estamos vendo agora? A comunidade está sendo mais valorizada do que nunca. Os times de comunidade estão mais confiantes do que nunca no valor da comunidade. A crença, a fé no impacto da comunidade a nível interno está ganhando mais relevância e está crescendo. O desafio está sendo o investimento de orçamento mesmo, né? Vamos lá. The Business of Community, o negócio, comunidade como negócio. Aqui a gente está indo para um outro tópico, The Spaces Model. O Spaces Model é um modelo do CMX utilizado para a gente conseguir medir o valor da comunidade para o negócio e o ROI. Aqui a gente vai ver mais sobre métricas de comunidade relacionadas ao negócio.
Você vai ouvindo barulho, a minha mãe gritando com o gato. Acontece isso, não tem como editar. Isso aqui você é uma, como é que eu vou dizer? Spaces Model, ele é um framework que essa empresa, CMX Internacional, oferece para os profissionais de comunidade utilizarem para estruturar objetivos da comunidade frente ao negócio, analisar métricas e até pode ser utilizado para estruturar o objetivo da comunidade e alinhar isso com o propósito do negócio, enfim. A sua comunidade, ela tem quais finalidades, quais objetivos para o negócio? Suporte, feedback de produto, marketing, criação de conteúdo, retenção, sucesso do cliente. E aí que eles fazem a propaganda do framework deles. Objetivos de negócio e métricas. Quais são os top objetivos de negócio para sua comunidade? A maioria é suporte aos usuários. E na sequência, aquisição e marketing, ou seja, captura de leads e novos usuários. E a parte de advocacia, de branding, né? E na sequência, a retenção. E aí a gente tem também sucesso do cliente. E feedback de produto até menos que eu pensei. Aqui a gente tem o que que é feedback de produto? Ideias dos membros sobre como melhorar o produto. Os top objetivos de negócio para a maioria dos times de comunidade que eles trabalham está sendo suporte, sucesso do cliente e aquisição, marketing. Esse continua sendo o principal foco aí para, inclusive, estratégias de jornada para a comunidade. A gente precisa entender quais são os nossos objetivos com a comunidade que a gente cria. E com base da gente entender esses objetivos, a gente vai desenhar as entregas. Nosso objetivo é o acesso do cliente, o que que eu preciso ter para que essa comunidade seja um mecanismo de transformação que a gente consiga atingir esse objetivo? Ah, é suporte, eu preciso ter o quê? Um fórum? Ah, é sucesso do cliente, eu preciso ter um curso? Eu preciso ter uma formação? Eu preciso ter eventos? E com base nessas diretrizes, eu vou construir a comunidade também. Eu preciso que o cliente aprove a estrutura e tudo mais. Objetivos de negócio e métricas. Dentro do objetivo do Framework Spaces de sucesso, peraí, suporte no caso aqui, quais são as principais métricas trabalhadas nesse objetivo de negócio? Membros ativos, satisfação do cliente, são alguns deles. Em objetivo de feedback de produto, nós temos features, ideias de produto, novo usuário, sucesso, customer satisfaction, sucesso do cliente. Você entende? Essa métrica aqui, ela é comum tanto em feedback de produto quanto em suporte ao cliente. Em marketing, quais são as métricas que são trabalhadas nesse objetivo? Novos usuários, novos leads, membros ativos, assinatura, né? O uso recorrente da comunidade por conta, o uso recorrente, né, do membro referente ao esforço na comunidade, novos usuários, novos membros, assinaturas. Em conteúdo, a gente tem
Conversas, novos usuários, assinatura e New User Generated Content. O que é isso? É o conteúdo criado pelo próprio usuário, pelo próprio cliente. Não o conteúdo criado pela marca, mas pelo cliente, dentro da comunidade. E no objetivo de Customer Retention, que é retenção. A gente tem retenção, satisfação do cliente, membros ativos, novos usuários ou assinantes e conversas de engajamento. Conversas aí que geram engajamento, que geram uso, retenção na experiência. E em sucesso do cliente, nós temos as métricas aí principais que são trabalhadas dentro desse objetivo, que são membros ativos, conversas de engajamento, sucesso do cliente, retenção e Promoter Score, né? Net Promoter Score, que é o NPS. É uma métrica aí de saúde e satisfação do cliente. Tudo isso a gente consegue trabalhar dentro do contexto da comunidade. Aqui a gente vai falar sobre o valor da comunidade. A gente vai falar sobre a parte financeira. O impacto financeiro que a comunidade gera e o valor dentro aí de uma visão de um ano. Aqui a gente tem o tamanho da pesquisa e a gente tem How successful do you consider your community to be at impacting business goals? Quanto que você considera que a comunidade impacta positivamente no sucesso dos objetivos do negócio? E aqui as pessoas colocam que impacta muito. De alguma forma impacta. Nosso desafio sempre foi medir o impacto da comunidade para o negócio, tá? Todo mundo sabe que tem impacto, mas ninguém está medindo para saber o quanto, então existe uma incógnita aí que a gente não está ainda explorando tanto. Does your community data... Os dados da sua comunidade estão conectados com o CRM da empresa? Sim. E também nós temos outro caso que é, temos um CRM, mas ele não está conectado com os dados da comunidade. E temos o caso de que sim. No Brasil, provavelmente 90% não está. O que nós estamos vendo agora? CRM, acesso ao CRM não é suficiente. As conexões importam. O nosso desafio na parte de comunidade a nível global é a gente cruzar dados de conexão com dados que são numéricos. Como é que a gente consegue nutrir esse CRM e mostrar que os dados que a comunidade traz, que as conexões que a gente está construindo na comunidade, como é que essas conexões estão contribuindo para esse crescimento, para essa expansão? Como é que a gente está nutrindo esse CRM com esses dados? Eu acredito que provavelmente a gente vai ter que criar novas formas de medir conexão e trazer isso para o pessoal de números. Que a gente sabe, mas não está medindo ainda. E aí a gente tem uma luta, né, com relação a isso com os stakeholders, né? Quantificando o valor da comunidade. E aqui a gente traz CRM, né? Eu vou pular. Claro que dados faz diferença. Sem dados, vou defender o quê, gente? Aqui eles estão promovendo um curso que eles têm, eu acho. Uma certificação sobre como provar o valor da comunidade. Eles são uma escola gringa que ensina sobre comunidade. Quantifying Community Value. Eu acho legal que o report ele já é um pitch de vendas, assim, natural. Porque mostra a autoridade deles frente ao mercado, né? Essa pesquisa vende os frameworks deles, a metodologia deles, os cursos deles.
Aqui a gente está falando, se você consegue quantificar financeiramente o valor da comunidade para o negócio? Aqui a gente vê o processo, né? A gente está tentando construir isso. How much, aqui a gente está falando de dinheiro, nos últimos 12 meses, o quanto que a comunidade trouxe de valor monetário, né, no negócio. Aqui eles têm algumas informações em dólares. Temos casos de 1 milhão até 5 milhões, acima de 5 milhões, nos últimos 12 meses, né? E que nós estamos vendo agora? O ROI, né, está ficando mais claro. Só está medindo mais a questão do impacto financeiro, né? Medindo a saúde da comunidade. Measuring Community Health. Qual métrica você está usando para medir a saúde da comunidade? A suma maioria está utilizando a quantidade de membros ativos, total de membros, número de novos membros, número de posts, número de eventos criados, usando o número de comentários, usando o NPS, usando o número de questionários, de perguntas feitas na comunidade, número de embaixadores, SEO, né, o tráfego orgânico na comunidade, quantidade de posts respondidos, né, o tempo, né, medindo o post response time, tempo de resposta ali para as publicações, número de eventos hospedados na comunidade, número de conteúdos educacionais criados pelos próprios membros. Aqui o pessoal usa bastante coisa, né? Outras respostas, pesquisa também. Outras respostas, Daily Activity Users, DAO, é uma métrica, né? Tem o MAU, o MAU é mensal, Month Activity Users. E aqui é Daily Activity Users. Gamificação também. E feedbacks qualitativos, ou seja, a pessoa coleta depoimento, coleta tudo que tenha gerado um impacto ali, né, nesse contexto. Medindo a saúde da comunidade. Com que frequência você mede a saúde da comunidade com pesquisas para os seus membros? Mensalmente, por quarter, 2 vezes ao ano, anualmente? Ninguém manda We don't send a community health survey. É porque assim, a gente tem que medir o impacto também ouvindo os membros, então a gente vai metrificar até o impacto das micro-interações que ele faz na comunidade. Por isso que abastecer o CRM é muito importante, porque a gente precisa abastecer a jornada desse membro, nutrir as pessoas de SX de dados a partir das coisas que acontecem na comunidade. Então a gente vai medir isso de uma maneira muito interdisciplinar, digamos assim. Eu vou pegar essa Health Survey e traduzir para português? Lógico que eu vou. Tendências de investimento para a comunidade. Aqui estão, eles perguntaram: How was your community budget changed compared to last year? Fazendo para você comparar o quanto que mudou o investimento na comunidade no último ano. O pessoal continua investindo significativamente ou... Ah, beleza. Só está investindo, está mantendo o investimento, não está investindo mais. Esse dado ele se mantém.
Esse Canva de comunidade eu não uso, tá? Porque no Brasil a gente não tem todas essas informações, ele é grande. Eu prefiro utilizar a metodologia do Circle Academy, que é mais simples. A gente usa a meta Smart e desenha o propósito como mecanismo de transformação que a comunidade vai gerar, e aí, com base nisso, vai definir os entregáveis que vão estar dentro da comunidade. Tudo tem que estar alinhado com o propósito da comunidade, é mais fácil do que o método CMX, eu achei. Então, você que for cliente Circle aí, quando receber o acesso do Circle Academy, faça o curso. The State of Community Building Budgets. Qual foi o primeiro motivo que fez aumentar, né, ter o investimento financeiro, né, de orçamento na comunidade? Aqui diz, a maioria, nós lançamos novos programas e iniciativas, aí com relação a isso teve mais investimento. A liderança viu mais valor na comunidade. Nós aumentamos os esforços direcionados em objetivos de assinatura. Se o investimento na comunidade caiu esse ano, qual foi o primeiro, tipo, o principal motivo para isso ter acontecido? Corte de custo da empresa, a liderança não priorizou a comunidade, dificuldade em provar o ROI e outros. O que nós estamos vendo aqui com esses dados, resumidamente? O investimento nas comunidades está se movimentando, mas não numa única direção. Ai, gente, é complicado. Ainda bem que existe CX, porque CX traz outro repertório para isso aqui. Porque a gente não tem só o ROI, a gente tem outras métricas, outras coisas que a gente vai medindo a nível mais emocional a jornada do cliente. Por isso que a gente quer investir em estudo em CX, porque aí vai melhorar todo o nosso repertório em comunidade. Desafios de orçamento. Qual é o seu maior desafio quando a gente fala de orçamento para a comunidade? Dificuldade em provar o ROI e justificar o orçamento, cortes de investimento da organização, mudanças das prioridades da companhia e da liderança, o orçamento da comunidade é controlado por outro time, custos altos com ferramentas e tecnologia, beleza. Nós estamos vendo aqui o orçamento, os desafios de orçamento continuam no mesmo ponto, percepção e poder. Essa dor aqui a gente enfrenta há 10 anos na área de comunidade, que é a questão de alinhar a visão de valor com relação aos times e ROI. Looking ahead, olhando para frente, nossa organização vai continuar aumentando o investimento em comunidade no próximo ano? Sim, vai continuar. O hype quando deu uma congelada, né? Isso é normal. Advice from Community Professionals. Desafios dos profissionais de comunidade. Provar o ROI. Mostrar os números. Demonstrar como a comunidade gera retenção, LTV. Beleza.
construir um forte case de comunidade, contar histórias de impacto, ser visível e persistente, encontrar vencedores internos e externos. Beleza, tá. Aqui tem alguns exemplos de profissionais, eu acho que trouxeram aí na pesquisa. Vou pular isso aqui porque não tem necessidade. A profissão de comunidade, esse é um tópico. Segurança com relação à estabilidade na carreira, Joy Security e layoffs. Eles estão vendo de uma maneira otimista aqui, né? Alcançando medo que as pessoas têm de perder o emprego, satisfação no trabalho. Estão vendo a satisfação do trabalho com a carreira aí de comunidade. A maioria está satisfeita de alguma forma ou extremamente satisfeita. Você se imagina ainda trabalhando como um profissional de comunidade nos próximos 2 anos? Ou você faz planos de movimentar em transição de carreira? E aqui a galera responde que a maioria se planeja ainda continuar trabalhando com comunidades nos próximos 2 anos. Frustrações. Quais são as suas principais frustrações trabalhando com gestão de comunidade e quais atividades? Gosto disso aqui. Dificuldade em manter a consistência no engajamento, dificuldade em quantificar o valor da comunidade. Nossos esforços são muito manuais e não muito automatizados. Nós não temos orçamento suficiente. A pessoa não investe, né? Aí a gente fica ali assim, enxugando o gelo e apagando incêndio, esperando milagre. Frustrações. How bodies change. Success, perception e frustration. Tá, beleza. Eles falam da. Nossa, eles falam aqui sobre as maiores frustrações que os profissionais de comunidade têm é não ter recursos suficientes, investimento suficiente na comunidade. E atingir os objetivos, a questão do ROI, né, que a gente estava falando também. Comunidade de tecnologia, que a gente vai entrar no tópico de inteligência artificial. Primeira vez eu acho que a gente está com esse tópico aqui, um destaque desse jeito. O Circle também fez uma pesquisa incrível, inclusive. Não vou puxar o saco não, mas o report do Circle é muito bom. Eu gosto até mais. Mas eles têm que trazer um tópico dos brasileiros. Parece que só tem gringo respondendo a pesquisa. Mas é linda, eu amo a pesquisa. Aproximadamente quantos softwares diferentes ou ferramentas você tem que usar como tecnologia para gerenciar a comunidade?
A maioria coloca até 3 ferramentas, de 3 a 5 ferramentas assim. De 1 a 5 ferramentas. Ai, gente, demite isso aí tudo e usa o Circle. O pessoal não usa o Circle, não. Tem que botar todo mundo para usar o Circle, que aí já muda esse dado. É, a inteligência artificial aplicada à comunidade. Como você está usando as ferramentas de inteligência artificial como suporte na sua comunidade? A maioria está usando como assistente para a criação de conteúdo e copy, texto. Também estão usando para analisar métricas e dados da comunidade. E personalizar recomendações sobre estratégia na comunidade, como assistente para responder e-mails, para traduzir idioma, né? Language translation. E tem muita gente que ainda não está usando, não, para automatizar aspectos de moderação de comunidade também tem. Tem gente que não está usando, automatizar o onboarding, identificar o potencial de novos membros. Eu esperava a parte de automatizar o onboarding crescendo um pouquinho mais. É assistente mesmo de estratégia, assistente para responder e-mail, para tornar a parte de copy mais ágil. Poderia ter um tópico aqui de Customer Education. A IA está se movendo como uma assistente para os profissionais de comunidade. Por que você ainda não está usando ferramentas de inteligência artificial para trabalhar como gestor de comunidade? Essa é a pergunta, tá? Beleza. A IA, ela não é. Quem não está usando não faz isso porque ela não pode ser integrada com as ferramentas que eles utilizam para gestão de comunidade. Tem gente que coloca que eu não me sinto confortável em compartilhar minha comunidade, os dados da minha comunidade com ferramentas de inteligência artificial, não confiar na tecnologia, no caso, né? Eu prefiro fazer o trabalho por mim mesmo. A pessoa não confia muito, né? Ainda. Acho que o grande BO das pessoas não utilizarem inteligência artificial é que a gente precisa que o cliente invista em tecnologia. E o cliente não investe, também não aumenta o time e aí sobrecarrega o profissional. Problema global. Aqui a gente tem recortes sobre o que as pessoas responderam na pesquisa, né? Tem um cara que botou aqui, ó. A inteligência artificial é um risco para o nosso modelo de suporte um a um. Tá? Ela não tem uma expressão muito humana. Os times preferem trabalhar sem inteligência artificial. É melhor usar como assistente do que como moderação de chat. Ela é muito falha para moderar as coisas, como a gente faria. Principalmente quando está fazendo uma moderação de chat ao vivo, ou facilitação online, ela não dá conta. Tem gente que tem essa preocupação com a parte ética do uso de inteligência artificial. Questões de ética e valores da marca mesmo, né? E gente que, pô, nós não usamos porque não investem. Qual é o sentimento em torno da inteligência artificial? Você se sente motivado a estudar mais sobre como a inteligência artificial poderá impactar o seu trabalho como profissional de comunidade? Sim. Você acredita que a inteligência artificial pode trazer um impacto mais positivo ou negativo para o mercado de comunidade nos próximos 3 anos? A maioria acredita que o impacto é positivo.
pessoa otimista. Aqui eles têm algumas respostas, né? De community managers que estão há mais de 10 anos ou que estão de 3 a 4 anos no mercado, falando aí o que eles acham, qual a visão deles sobre a inteligência artificial quanto ao impacto positivo na gestão de comunidade. E aí teve um cara que falou aqui, ó, por que que você acredita que inteligência artificial pode ter um impacto negativo na gestão de comunidade? Ele fala o caso dele. Eles acreditam, por exemplo, esse rapaz aqui que trabalha, esse cara aqui trabalha 9 anos com comunidade. Esse cara aqui. Aí, na visão dele, a inteligência artificial pode contribuir com um conteúdo que não é autêntico. Isso pode desencorajar as pessoas de participar das comunidades online. Eu adoro ler esses textos aqui. É a primeira vez que eu estou vendo essa pesquisa e traduzindo e falando com vocês, tá? Eu estou vendo esse conteúdo assim em tempo real. Aqui eles fazem um pitchzinho deles. Todo final de pesquisa tem um pitchzinho. Então, eles têm aqui o CMX Community, tem o certificado CMX Academy, tem o que mais? Todo ano eles fazem um evento, né? Inclusive, o seu, eu acho que foi esse ano. Eu vou ver isso aqui, The CMX Job Board. Não conhecia, uma novidade, me parece, deles. Ah, esse Bev eu acredito que é o aplicativo parceiro deles aí para a criação de comunidades. Aqui tem alguns casos de pessoas da equipe deles, enfim. Algumas pessoas que eles citam da equipe deles, a diretora do CEMEX, e aqui eles colocam, ó, responde essa pesquisa aí. Já que você leu, responde a próxima. Deixa eu ver. Beleza. Eu acho que a comunidade deles é no Facebook, se não me engano, eles migraram para essa tal de BF aqui. Eu não tô, não. A única comunidade gringa que eu faço parte é o Circle, é onde eu sou fiel. Porque, deixa eu voltar aqui, não adianta você estar em todo lugar, em um monte de lugar ao mesmo tempo, é melhor você estar num único lugar. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou disponibilizar uma pesquisa do CMX que teve aí recente, caso ano passado, acho que é um ano retrasado, comentada. E eu também vou colocar a do Circle mais recente, para vocês darem uma olhada. E a pesquisa, o report do Circle, ele é muito bom. Inclusive, também já traz a pauta de agente de IA, inteligência artificial, que é uma funcionalidade que eles têm disponível no plano Enterprise. Né? A gente fala, né? Eles já fazem a pesquisa e já fazem a promoção aí das atualizações. A gente teve esse ano a atualização de inteligência artificial no Circle, o Copilot também é uma ferramenta. Está dentro do Circle, que você pode utilizar de forma nativa, inclusive. Bom, essas pesquisas são longas mesmo, e foi muito bom poder falar dela em português. Num outro momento, eu vou ver como é que eu trago isso em inglês. Eu já vou treinando esse inglês aqui que vos fala. E é isso, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, essas coisas, né? Comentar o que você acha do mercado brasileiro de comunidades. Se você tem alguma dúvida sobre isso, alguma objeção sobre isso, alguma visão sobre, pode comentar aqui que a gente vai interagir, tá? E é isto, nos vemos no próximo conteúdo. Foi um prazer compartilhar dessas informações com você e democratizar um pouquinho mais o conteúdo sobre comunidades no mundo para o nosso idioma tupiniquim em português.